Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Dalimar Silva, cujo nome é A Força da Comunhão e da Oração. Antes de eu continuar falando, eu peço que você abra sua Bíblia em Daniel 2 e nós leremos os versículos do 14 ao 30. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens presentes, escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Dalimar Silva. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembrando, né, que eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não fiz teologia, é o meu devocional que eu faço com os irmãos, tá bom? É de forma bastante leiga. Quero também pedir que os irmãos compartilhem com outras pessoas para que elas possam entender a força da comunhão e da oração. Agora vamos orar, agradecendo e pedindo ao Senhor que nos mostre isso também. Senhor Jesus, em teu nome pedimos, tu possas nos mostrar como é importante estarmos juntos, como é importante entregarmos o nosso culto coletivo, compartilhar as nossas ansiedades, os nossos problemas, os nossos motivos de alegria. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, por podermos estar aqui orando e falando contigo e por podermos estudar a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Daniel 2, 14 a 30. Ora, o capítulo começa dizendo que o rei, que na época era o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho, e eu estou explicando para aquelas que não têm intimidade com a palavra de Deus, né? Então, ele teve um sonho que ele ficou super, assim, perturbado, aflito, mas ele não sabia o que queria dizer. E aí ele chamou todo o pessoal lá, a galera da adivinhação, e o que aconteceu? O pessoal queria saber o que ele sonhou para ele traduzir, para eles traduzirem. Mas o rei falou, não, se vocês são adivinhas, vocês vão saber o que eu sonhei e aí vocês vão dar a interpretação. Obviamente, como ninguém conseguiu fazer isso, o rei ficou bravo e falou, vou mandar matar toda essa galera aí da adivinhação, porque ninguém adivinha nada, uma porcaria. Então, eu tô angustiado com um sonho que eu tive e ninguém sabe esclarecer qual é. Então, que vou declarar a morte para todo mundo. E agora entra o capítulo 14. Então, Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me desse sabedoria e força. E agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel,
cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer o sonho que tive e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na cama são estes. Entrando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Amém? Ora, então, só recapitulando, o rei Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele transtornado, buscou a interpretação dentre os sábios do reino dele, o povo não sabia, e como ele não teve solução, ele decidiu condenar à morte tudão, incluindo Daniel e os amigos dele. E diante desse desafio, o que o Daniel fez? Ele chamou os amigos dele lá, né, e falou, ó, me ajuda aí. Então, a gente pode ver que no versículo 17, ele foi para casa, falou com Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos dele, e no versículo 18, ele faz o seguinte, ele fala que conversou com os amigos para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, Daniel orientou os amigos desses que se unissem a ele em oração e clamor. E a gratidão e o reconhecimento ao Senhor se fez presente na vida de Daniel, servindo de testemunho, né? Então, se você for lá no versículo 28, você vai ver que, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer. Então, Daniel pôde aí falar de Deus, né? Do testemunho, que foi Deus quem fez aquela revelação. Então, a vida de oração, de devoção, da gente com Deus sozinho é muito importante na nossa jornada espiritual. Mas existem momentos e circunstâncias que a gente precisa buscar Deus, ó, juntinhos. Que tem hora que não dá para fazer a coisa sozinho. Há quem diga, Cristo sim, igreja não. Não, eu sou desigrejado, eu não tô nem aí, eu não tô a fim de ir na igreja. Mas isso não é um princípio bíblico, né? A gente precisa estar num só propósito e numa mesma fé. Você pega lá 1 Coríntios 12, de 12 a 13, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, a gente tem que estar unidos. A Bíblia ensina a importância de nos reunirmos. Então, ó, Jesus sim, e igreja sim. Nada de ser desigrejado, porque a gente precisa um dos outros, né? Tem pessoas que falam assim, na igreja tem muita falsidade, na igreja encontrei isso. Gente, a igreja é um lugar onde existem pessoas, seres humanos, que são iguais em todo lugar. Então, a igreja é como um hospital, nós estamos lá para nos curarmos, para melhorarmos. Você não gostou do que o irmão fez? Ora por ele. Para com essa coisa de não vou mais na igreja, não quero mais saber. Gente, isso é muito chato, viu? A gente precisa um do outro. Foi Jesus que ensinou a gente a fazer isso. Então, a pergunta que não quer calar é, como está a sua vida devocional? E a sua comunhão com o corpo de Cristo, como é que tá? Você está indo à igreja? Está congregando? A gente precisa um dos outros. Os nossos fardos ficam mais leves quando compartilhamos os mesmos propósitos. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. A comunhão do corpo de Cristo, sua igreja, nos fortalece mutuamente e agrada muito a Deus. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que é importante a força da comunhão e da oração, para nós o abraço, o acolher é muito, muito fácil. Lembrem também do nosso versículo de hoje que diz que o Senhor vai
ensinar aquele que o teme. Ele vai dizer que caminho deve seguir. Então, o nosso versículo está em Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino, né, com a frase de A.W. Tozer, que diz: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.